Aleluia. Glória a Deus, amados. Bom dia mesmo. Amém? Olha, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, querido Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor Deus possa nos guiar neste dia para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, esteja na direção de nossa vida. Nós vamos começar hoje sobre a história de um dos mais importantes, dos maiores juízes que Israel teve, que foi Sansão. Essa história, meu Deus, que até o mundo ímpio, pagão, todos conhecem, devido a ele ter sido o homem mais forte do mundo. Mas que tu possa nos usar para trazer à nossa mente, ao nosso coração, revelações que seja importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Amém? Queridos, nós estamos então agora meditando no livro de Juízes, onde nós, como diz o nome do juiz, do livro, né? São juízes, foram pessoas, foram homens, mulheres, que Deus levantou para conduzir Israel em tempos de batalha. Tempos de juízes, queridos, foi um tempo onde Israel, eles não tinham um rei, certo? Eles não tinham um rei, eles não tinham um profeta para guiá-los, eles não tinham um patriarca. Né? Quando foi no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles foram patriarcas, eles guiaram o povo, certo? Depois teve aí o guerreiro, o Josué. Mas aqui então ele estava nessa liderança, e com isso o povo de Israel, eles acabavam prevaricando, eles acabavam pecando, caindo na mão de inimigos, e só quando eles se arrependiam, clamavam, era que Deus usava de misericórdia, glória a Deus, e levantava alguém, e esse alguém era chamado de juiz. Então, queridos, a história de Sansão, todos conhecem. Aquele moço que tinha cabelo comprido, tinha uma força extraordinária, força essa que ela concedida aí pelo Espírito Santo de Deus. Com essa força ele libertava Israel, mas ele se envolveu com uma mulher ali ímpia, né, chamada Jezabel, e ela insistiu para que ele contasse para ela o segredo da sua força. E chegou a um ponto que ele acabou não resistindo e revelando, queridos, este é o motivo dessa força, certo? E com isso ele perdeu, vazaram-lhe os olhos, mas no final da sua vida, seu cabelo já estava comprido, ele ora a Deus, pedindo que Deus lembrasse mais uma vez ele do seu inimigo. E assim ele pôde vencer os seus adversários mais uma vez. Esta é a história. Então, nós vamos, ela está contada aqui no capítulo 13, 14, 15, 16 de Juízes, 4 capítulos para narrar essa história. Então, agora nós vamos ver aqui coisas que a gente vai aprender aqui na nossa vida. Os primeiros versículos, do capítulo 13, versículo 1 a 5, nos conta sobre o nascimento de Sansão, que os filhos de Israel, eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, certo, queridos? E o Senhor o na mão dos filisteus por 40 anos. Você vê que aqui agora a pegada foi de 40 anos. Foi de 40 anos eles nas mãos do inimigo. 40 anos. Você vê que é uma vida, né? 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, o nome desse homem era Manoa, e sua mulher
sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor, queridos, apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho e bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos midianitas. Então, queridos, esses 5 primeiros versículos é o anúncio, amados, do nascimento de Sansão para libertar o povo de Israel do domínio dos filisteus, certo, queridos? E foi feito assim, então, de uma forma especial. Era um casal que a mulher era estéril, certo? Um homem da tribo de Dan, sua esposa não podia ter filhos, então o anjo do Senhor, certo? Parece a Manoa e a sua esposa para anunciar o nascimento do seu filho. E, no entanto, querido, nós vemos que o nosso Deus os escolheu para uma importante missão. Olha só, queridos, mais uma vez, eles não eram um casal bem de vida, não eram um casal da alta classe social, tá? Era um casal simples, um casal que não podia ter filhos, mas Deus os escolheu por uma missão. Então nós temos visto isso. Débora era uma mulher que ela julgava o povo debaixo de uma árvore, debaixo de uma palmeira. Nós vimos aí o Gideão da tribo de Manassés, ele era a família dele era mais pobre da tribo, e ele da sua família era o mais pobre. E aqui agora a gente vê esse casal, uma mulher estéril, mas Deus o escolhe para uma missão. Qual a missão que Deus escolheu? Por que você está aqui nessa terra? Queridos, muitos de nós, muitas vezes temos lutas, batalhas, dificuldades, por não entendermos o que é que nós estamos fazendo aqui na face da terra. Por isso, querido, esta é uma das razões. Muitas vezes a gente vê pessoas embriagadas, caindo até pelas ruas, vê pessoas aí dependentes químicas, principalmente drogas, cada uma mais forte do que a outra. Por isso que a gente vê pessoas entregues, porque muitas pessoas não entendem o que elas estão fazendo aqui. É o quem é você. É muito importante você saber quem é você. Quem é você? Quem é você? Por que Deus te chamou? Por que você está aqui neste mundo, nesta vida? Tá? Então, queridos, deste casal, deles, queridos, nasceria um filho que deveria ser totalmente consagrado, amados, ao Senhor. Desde o ventre materno, ele seria um narizeu de Deus. O que era narizeu de Deus? Era que durante toda a sua vida, queridos, ele não poderia tomar bebida que embriagasse, certo? Ele não poderia consumir uva e nem as descendentes da uva, e não poderia cortar os seus cabelos, tá? Ele não se poderia ser alimentado de comidas impuras. Lá em Números capítulo 6, versículo 1 a 21, nós já explicamos isso. Números capítulo 6, é só você ir no canal, Humberto Vilca Leles, procurar lá Números capítulo 6, que nós já falamos sobre essa questão de ser narizeu de Deus. No versículo 8 fala assim: Então Manoa orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine
o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, que nos ensine. Então, Manoa, o anjo tinha anunciado que ele ia ser pai, que o menino ia ser na visão de Deus, não poderia cortar o cabelo, não poderia comer coisa imunda, não poderia beber bebida forte. E aqui, mais uma vez, ele ora a Deus: Senhor, mande mais uma vez o homem que nos ensine. Então, queridos, a, a oração dele, querido, é a oração que todo pai deveria fazer, certo? Porque ninguém pode se julgar apto por si mesmo para criar um filho. Então você vê que ele pede: Senhor, fala comigo mais uma vez, como é que eu vou criar esse meu filho? Quantas pessoas estão tendo trabalho com o filho, estão tendo dificuldade com o filho, porque muitas vezes tem dificuldade de saber como criar. Então, Deus já tinha falado com ele, mas ele ora a Deus: Senhor, fala comigo mais uma vez. Queridos, não há neste mundo hoje, queridos, um desafio maior que instruir alguém com respeito a Deus, a vida. Esse profundo desejo de Manoa, queridos, em ser capacitado espiritualmente para transmitir os ensinos de Deus, amados, aos filhos, surtiu efeito ao longo da vida. Pois Sansão, mesmo tendo pecado, reconheceu a sensatez e se voltou para o Senhor. Nós vamos ver isto aqui em Números, no capítulo 16. Ele pecou, mas ele voltou para o Senhor Deus. A Bíblia diz assim: olha, ensina o seu filho o caminho que deve seguir, que na velhice não se desviará dele. O Sansão, ele pecou, mas você vê que depois ele voltou, ele reconheceu e clamou a Deus. Então, é importante, o pai, a mãe, sabedoria: Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou conduzir meus filhos? Como é que eu vou conduzir minha casa? Como é que eu vou conduzir minha família? Quem sabe você tem enfrentado luta com os filhos, esta batalha aí. Peça sabedoria. Pastor, eu já criei, glória a Deus, graças a Deus. Hoje temos netos, né? Ah, mas é pais. Mas acaba a bênção dos avós sendo importante, queridos, também nesta hora. Queridos, no versículo 18 diz assim: E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é Manoa? O anjo do Senhor não revelou a Manoa o seu nome, porque o anjo do Senhor falou com ele novamente. E ele queria saber, mas qual o seu nome, certo? E ele fala: não, é maravilhoso, tá? Por quê? Porque era maravilhoso demais. Acredite, irmãos, que o nome de Deus mesmo não há nem como pronunciar, né? Querido, muitas vezes desejamos respostas de Deus que nem sequer temos condições espirituais de ter. Às vezes a gente quer que Deus nos responda coisas que nós não temos condições espirituais. Queridos, na medida, a Bíblia diz assim: crescei na graça e conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia diz: errais não conhecendo a Sagrada Escritura nem o poder de Deus. A Bíblia nos ensina, queridos, a crescer. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim, eu vou te responder. Coisa grande e firme que você não sabe. Então, irmãos, conhecer a Deus é isso. É no dia a dia. Você que agora está aqui comigo, você está querendo Deus. Você quer se aproximar de Deus. Você quer conhecer a Deus. Você quer mais de Deus. Quem diz então: o Senhor Deus é assim. Às vezes tem coisas que a pessoa questiona Deus, tem coisa que ela sabe, mas ela não está preparada. Tá? Ela não está preparada. Eu tive revelações de Deus para a minha vida que eu vim ter com 50 anos de idade. E eu perguntei a Deus: mas por que agora, com 50 anos de idade, você está me mostrando isso? Deus falou comigo assim: porque antes você não estava preparado para essa revelação. Então tem isso, queridos. Muitas vezes, espiritualmente, a
pessoa quer saber de Deus, ela quer uma resposta de Deus, que às vezes espiritualmente ela não está preparada para ter, tá, amados? Todavia, à medida que amadurecemos na fé, olha aí, à medida que nós amadurecemos na fé e conquistamos uma base sólida de comunhão com o Altíssimo, é que nós somos a compreender a sua vontade. Então, a vontade de Deus, amados, à medida que a gente vai caminhando com Ele, à medida que a gente vai estando junto com Ele, é que vai vindo a revelação de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. No versículo 24 do capítulo 1 fala assim: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, irmãos, Sansão, ele foi escolhido pelo Senhor, amados, que o fez mais forte que todos os outros homens ali da época. Queridos, conforme instruções do anjo, ele deveria, amados, assumir o compromisso de cumprir a vontade de Deus e assim ser um exemplo de homem fiel. Certo, amados? Só que você conhece a história, ele começou a flertar com o pecado, chamadas por Deus. Mas ela começa a ser tentada, ela começa a sofrer tentações e ela começa a flertar. No capítulo 14, nós vamos ver que, do versículo 3, porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a teu pai: toma-me esta, porque esta agrada aos meus olhos. Desceu-lhe Sansão à cidade de Timnate, e vendo ali em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai: vi uma mulher em Timnate. Então, amados, vamos ver aqui. Olha o que Sansão disse. Ela agrada aos meus olhos. Os pais de Sansão o orientaram a não se casar com mulher pagã. Por quê? Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, nós vimos isso, no versículo 1 a 5, que Deus não queria que ele se envolvesse com uma mulher que não fosse hebreia, que não fosse judia. O Sansão, você vai ver que ele teve 2 casamentos. Você vai ver que os 2 casamentos dele foi fora do propósito de Deus. O primeiro foi este aqui. Ela agrada aos meus olhos. Ela não é hebreia. Então ele já começou a errar aí. Aquele casamento misto. Certo, amados? O Sansão aí, ele desprezou a orientação e confiou na sua vida matrimonial uma atração puramente física. Olha o que ele diz para o pai dele: ela agrada aos meus olhos. Queridos, quantos casamentos ou quantos relacionamentos emocionais, amorosos, têm sido constituídos dessa forma? Ela agrada aos meus olhos, ele agrada aos meus olhos, ela é linda, ela é bonita, né? Olha o corpo dela, olha o corpo dele, que olhos, que boca. Então, grande parte dos relacionamentos são constituídos dessa forma. Ela me agrada. Meus olhos. Foi o que Sansão falou com o pai dele, queridos. Quem não tem a sabedoria que vem do Espírito de Deus, queridos, age sempre pelo que sente em seu coração, por isso sofre tanto. São pessoas, irmãos, que muitas vezes sofrem muito. Por quê? Porque ela não age pelo Espírito de Deus. Ela age pela carne, ela age pela visão, ela age pela aparência. Certo, amados? É bom a gente lembrar aqui o exemplo lá que aconteceu com Ló. Né? Abraão falou: meu querido sobrinho, olhe para onde é que você vai. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
ele olhou lá, viu aquela campina bonita, é para cá que eu vou. Acabou ele morar ali em Sodoma e Gomorra. Então, quantas decisões a pessoa vai pelos olhos da carne e depois colhe as consequências. No versículo 6 fala: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Aqui nós vemos quando Sansão ele tem um desafio aí. Ele desceu com seu pai e a sua mãe a Tinate, e quando ele chegou ali às vinhas de Tinate, vê que surge um leão. E o que fala aqui? O Espírito do Senhor se apossou dele. Então você vê, ele era um Eliseu de Deus. Não podia passar navalha, não podia beber bebida alcoólica, nem comer coisa imunda. Então, ele era separado para ser. Vinha esse momento de perigo, você vai ver que o Espírito de Deus o revestia. É como se ele não fosse forte o tempo todo, mas no momento que precisava, o Espírito Santo vinha. Então, nós vamos ver que a força de Sansão não vinha de si mesmo, mas de Deus. Quando o seu espírito se apossava dele, a pessoa cheia do Espírito Santo também recebe poder para triunfar sobre o inferno e vencer toda investida maligna. Então, o poder de Sansão não era algo dele, era algo que vinha de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo no momento que precisava. Aí ele triunfava sobre o adversário. Aqui no caso foi um leão. Então seja cheio do Espírito Santo, que você vai triunfar. O versículo 8 a 9 fala que o leão morto, né, depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que o corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai, a sua mãe, e deu-lhes do mel, comeram, porém não lhes deu a saber de onde ele tomava esse mel. Então, queridos, no voto de Narizeu, o que nós vemos? Ele matou o leão e o leão ficou lá. Aí a Bíblia fala que uns dias depois o Sansão passou por ali e falou: deixa eu dar uma olhada lá no corpo do leão, deixa eu ver como é que está lá o corpo. Aí as abelhas fizeram mel em cima do leão. Ele pegou, que gostoso. Ele pegou e levou para o pai e a mãe comer. Só que isso aí era imundo, né? Certo, querido? Isso aí era imundo. Lá em Números capítulo 6, versículo 6, não era permitido tocar em cadáveres. A pessoa separada para Deus, ele não podia tocar em cadáveres, fosse de gente, fosse de animal. E o que ele fez? Ele foi lá, tocou e comeu do que estava sobre a imunda ao Senhor. Então, irmãos, ele começa então a pecar. O Sansão, ele não pecou do dia para a noite. Ele não podia comer comida imunda, não podia beber bebida alcoólica e não podia cortar o cabelo. Então, aqui ele já começou a pecar. Queridos, é como muitas pessoas, elas são de Deus e ela cai, não é do dia para a noite. Ela vai tendo atitudes que vai entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Tá? Então, queridos, a queda espiritual de uma pessoa, ele escondeu o pai e a mãe dele, né? Ele comeu, mas não contou para eles de onde tinha vindo ali. Ele escondeu do pai e da mãe. Então, a queda espiritual de uma pessoa ocorre gradativamente. Ninguém esfria na fé, queridos, de um dia para o outro. Tá? Ao contrário, esse processo ocorre de forma lenta e gradual. Então, nós vamos orar nesta manhã. Amanhã a gente comenta o capítulo 15, o capítulo 16. Vamos estar orando aí. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida na presença de Deus? Você está firme com Jesus? Você sabe que você é um Eliseu de Deus. Espiritualmente falando, nós somos um Eliseu de Deus. Não naquele sentido, né, que não vamos cortar o cabelo e assim por diante. Mas o Eliseu de Deus era ser separado para Deus, era ser santo. Então você e eu, nós somos escolhidos para sermos pessoas de Deus.
Nós fomos separados para ser servos e servas do Senhor. É importante nós vermos, a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, não como necios. Então a palavra de Deus nos orienta a isso. A gente ter sabedoria, ter prudência. Como é que eu estou andando? Como é que eu estou caminhando? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, graças te dou pelo dia que o Senhor fez. E aprove ao Senhor amado, neste dia, estar na tua santa e gloriosa presença. Que o teu Espírito Santo venha nos guiar neste dia que nós temos compromissos, ó Deus, onde nós vamos ter que estar acompanhando uma das famílias que teve uma perda de um ente querido. Senhor, é um momento de dor para casa, para a família, que tu venhas nos inspirar o que vamos falar, o que vamos pregar, o que vamos dizer, para que o teu Espírito Santo traga conforto, consolo para aquela casa, para aquela família. Meu Deus, este que talvez está caindo em pecado, que o Senhor venha ungir a nossa mente, nossos lábios, para trazer uma palavra que o desperte. Senhor, essa pessoa que não está olhando prudentemente como ela está andando, esta pessoa que aos poucos vem entristecendo o teu Espírito Santo, esta pessoa que ao pouco vem perdendo a comunhão, vem perdendo o poder. Pai, ainda mais nesse tempo aí de coronavírus, onde as igrejas não estão podendo funcionar com a sua capacidade. E mesmo as que estão funcionando, o povo não tem ido. Meu Senhor da glória, sabemos que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, principalmente aquelas que dependiam da sua ida na igreja para ouvir a tua palavra, aqueles que dependiam da ida na igreja para participar de uma escola bíblica, de um culto, aquele que dependia da sua ida a um grupo pequeno, ou Senhor amado, para lhe receber a tua palavra, a tua orientação. Pai, então fala em nome do Senhor Jesus, fala através dessa live, fala agora, fala esta mente, fala este coração. Pai, essa que vem escondendo do pai e da mãe. Pai, essa pessoa que foi escolhida para te servir, foi ungida, foi revestida, foi cheia do teu Espírito Santo. E aos poucos ela vem tomando decisão de maneira que agrade aos olhos da sua carne. Esta pessoa que tem tomado decisões sem orar, sem consagrar, sem buscar ao Senhor, sem ver o que é a tua palavra, tem tomado decisões que agradam aos seus olhos, que agrada a sua carne, que esta palavra possa falar com ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Queridos, compartilhe essa palavra. Quem sabe você conhece pessoas que são de Deus, mas vêm entristecendo ao Senhor. Há muito que não é cheio do Espírito Santo. Diz a palavra, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus te revestir. O Sansão ele foi revestido na hora de lutar com aquele leão e assim ele teve a vitória. Seja revestido do poder de Deus. Um beijo no teu coração, que o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós hoje e sempre. E você que é aqui de Curitiba, dia 4 agora nós temos a Santa Ceia do Senhor, de manhã às 8 horas e à noite às 19 horas. Participe, queridos. Bom dia. Glória a Deus.